no Jornal de hoje. Gasolina está mais barata, cemitério municipal de Lajeado vai ser ampliado e ainda, equipes de ginástica da Univate se preparam para competições desse ano. Isso e muito mais a partir de agora. A segunda edição do Jornal da Univate está no ar. Boa noite. Acontece em seguida aqui na Univates uma reunião coordenada pela Assembleia Legislativa para discutir a concessão da BR-386 à iniciativa privada. Os trabalhos vão ser conduzidos pelos deputados Enio Bassi, do PDT, Ronaldo Santini, do PTB e Adão Vilaverde, do PT. Além dele, Sidney Eckert, ex-prefeito de Arroio do Meio e atual vice-presidente do Codevate, vai ser um representante do Vale do Taquari no encontro. Tudo começa às 7 horas da noite aqui no auditório do Prédio 11. A Secretaria Municipal de Educação de Estrela instituiu o programa de transporte escolar para os alunos do ensino médio da rede estadual que moram no meio da rua, no meio rural, na verdade. Eles vão receber transporte de graça se morarem no mínimo a 2 quilômetros de distância da escola mais próxima. O programa foi aprovado pela Câmara de Vereadores. O benefício será concedido sob a forma de ressarcimento. O aluno vai pagar o transporte e, no fim do mês, deve apresentar o comprovante de despesa para receber de volta os valores. A gasolina está mais barata. Uma pesquisa da ANP, feita em cerca de 3 mil postos de combustível de todo o Brasil, mostra que a redução atingiu o menor patamar desde o ano passado. O preço médio da gasolina vendida nos postos do Brasil caiu na semana passada para o menor nível em quase 7 meses, renovando o menor valor desde o início da política de preços da Petrobras. Enquanto o etanol também recuou e o diesel ficou estável, apontaram dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A média nacional apontada pela ANP está em R$ 3,63 por litro, o menor patamar desde setembro do ano passado. A Petrobras pratica desde outubro uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para definir os valores da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias. Claro que um reajuste da companhia nas refinarias não necessariamente significa uma mudança no preço praticado nos postos, pois as distribuidoras podem repassar ou não essa variação. Em Lajeado, o valor está acima da média. Nessa manhã, registramos postos cobrando R$ 3,89, R$ 3,79 até R$ 3,74. Muitos oferecendo desconto para pagamentos no dinheiro. Nas ruas, há quem tenha gostado das reduções. Eu acho muito importante, reduzir o valor da gasolina, até porque nós temos empresa e aí um pequeno valor no fim, no final do mês dá um bom resultado. É muito gostoso pagar menos, devia baixar mais um pouco, eu acho, na minha opinião. Muito imposto em cima aí. Tem ainda quem não percebeu a redução. Eu acho que ela não chega até o consumidor, só isso. Ela não chega até aqui, eu não sinto diferença nenhuma. E quando chega é centavos, a gente não vê resultado. Eu acho que é muita conversa para pouca ação, para pouco resultado para nós. Eu simplesmente não percebo mais a briga entre os postos de gasolina, que eles têm uma concorrência, que aí você vê uma diferença, mas coisa que vem do governo, não vejo grande coisa. E quando o preço está alto, qual é a solução? Andar menos, Andar menos, ou optar por outras opções, Pegar carona em 2 carros e coisa, E as vozes de Ana Caetano e Vitória Falcão vão ocupar o Teatro Univates no dia 26 de maio. O duo Ana Vitória se apresenta às 9 horas da noite com músicas do álbum lançado no ano passado. Os ingressos, que variam de R$ 40 a R$ 100, podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Univates ou pelo sistema de ingressos da instituição. Mais informações pelo telefone do Teatro Univates no 3714-7000, ramal 5949, ou pelo e-mail bilheteria@univates.br. No nosso segundo bloco, vamos te mostrar a ampliação do cemitério municipal de Lajeado. A gente já volta.
Retornamos com o segundo bloco do JU. Sem dinheiro do governo do estado, tendo como força principal o engajamento da comunidade, foi construída a nova sede da Brigada Militar de Teutônia. A inauguração vai ser na quarta-feira da semana que vem, às 5 horas da tarde. A obra, avaliada em R$ 710 mil, foi feita com ajuda financeira de entidades como o Ministério Público, SIC, Executivo e demais voluntários. A licitação iniciou em dezembro de 2015 e os 724 metros quadrados de área construída foram feitos em 10 meses. A segunda companhia do 40º Batalhão de Polícia Militar agora vai sair da casa alugada no centro administrativo. O local onde a BM estabeleceu sede desde então tem um porão que alaga em dias de chuva. As paredes e o teto apresentam sinais de infiltração e a rede elétrica e hidráulica são antigas, causando problemas frequentes. Durante o ano passado, o Ministério Público Estadual recebeu uma denúncia anônima, falando sobre os riscos de queda de algumas árvores no Parque dos Dique. Em seguida, a Prefeitura foi notificada e teve que começar um trabalho de retirada de 98 eucaliptos. Trabalho iniciado no governo anterior, mas que efetivamente está sendo executado agora. Até o fim dessa semana, 36 árvores vão ser retiradas. O projeto é feito em etapas para reduzir os impactos ambientais. A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS, deu início à exumação de túmulos no cemitério municipal do bairro Floresta. A iniciativa prepara o local para a construção de 296 novas gavetas mortuárias. Espaço de oração, paz e saudade. Local de demonstrar carinho e zelo pelos que se foram. A Prefeitura procura ampliar o espaço para a demanda constante. Até agora, cerca de 126 corpos já foram exumados. Tem uma lei aprovada em final de 2015, onde não permite mais enterrar as pessoas no solo, né? Só em gavetas, né? E nós temos que respeitar a lei. Está findando o que foram feitas, né? E nós temos que construir mais um bloco para poder onde colocar essas pessoas que vêm a falecer. As famílias foram avisadas através de edital publicado em jornais e comunicados colocados nas unidades básicas de saúde. Os parentes decidem se preferem levar os restos mortais para outro cemitério ou deixá-los no ossário que será construído. A gente fez uma comunicação via imprensa, né, que foi exumada essas sepulturas, né, essas pessoas que são enterradas, né, e vai uma sepultura comum hoje, estão sendo colocadas esses restos mortais dentro de uma embalagem especial, identificada, onde após isso construir o bloco, vai ser construído um ossário onde essas pessoas vão ser direcionadas para lá, esses cadáveres. Em Lajeado, cerca de 79 mil habitantes. A demanda cresce. Hoje, restam apenas 14 gavetas. Na média, ocupado 10 gavetas mês, que falecem, as pessoas procuram o cemitério municipal. Então, nós temos aí, um prazo expirando mais uns 30 dias, né? Então, a nossa pressa é que chegue o final de mês de maio, a gente tem concluído esse bloco, ou começado já para poder usar as gavetas que vêm a ser feitas. Sendo do município, o cemitério do bairro Florestal pode abrigar todos os cidadãos de Lajeado. Ao todo, o projeto contempla 256 gavetas convencionais e 40 ossários. Aqui não tem religião, não tem raça, todo mundo pode usar o cemitério municipal. Só entrar em contato com a STAS, com a Prefeitura, né, que vai ser direcionada às pessoas que fazem esse tipo de serviço, né, mas todo mundo tem direito aqui ao cemitério municipal. E a Vigilância Sanitária da Secretaria de Agricultura de Estrela suspendeu o abate, produção e industrialização de embutidos em 3 agroindústrias familiares e 10 açougues do município. A ação tem como principal objetivo verificar a legalidade das documentações e instalações das empresas. Segundo o secretário de Agricultura, não foram encontrados produtos impróprios ao consumo durante a fiscalização realizada na semana passada. E no próximo bloco tem previsão do tempo. Em seguida, não sai daí, a gente já volta. Começamos o terceiro bloco falando de saúde. A Câmara de Vereadores sediou ontem à tarde, antes de uma sessão, um encontro com a Secretaria da Saúde e o Hospital Bruno Born.
A ideia foi discutir o trabalho prestado pela Casa de Saúde e entender os custos que envolvem a manutenção do serviço. O contrato com o hospital encerrou no dia 31 de março e há 2 semanas deu entrada na Câmara de Vereadores um projeto de lei do Executivo pedindo a renovação do convênio e correção do repasse pela inflação de janeiro de 2016 até fevereiro desse ano. O novo recurso passou para cerca de R$ 320 mil. A Secretaria da Saúde de Lajeado pode trocar de endereço. A meta é economizar com aluguel para aplicar os recursos em custeio de consultas, exames e cirurgias. A proposta é do titular da Secretaria, Tovar Muskov. Atualmente são pagos R$ 20 mil por mês para a locação dos 2 andares do edifício Pirâmide. Antes de anunciar uma efetiva mudança de endereço, a intenção é tentar negociar com o proprietário do edifício para tentar recalcular o valor pago. Como existem espaços ociosos na área alocada pela Secretaria, pode ser feito um novo arranjo. Outras alternativas, na verdade, seriam a busca por outros espaços. A Secretaria espera reduzir as despesas em pelo menos R$ 8 mil por mês. E continuamos falando sobre saúde. A Secretaria Estadual de Saúde repassou nesta semana 124 milhões por serviços prestados. Hoje foram destinados 64 milhões em recursos federais aos hospitais que atendem pelo SUS. O valor é referente à produção e serviços em média complexidade, que abrange atendimentos como consultas, exames de diagnóstico, cirurgias ambulatoriais, especializadas e procedimentos de traumato-ortopedia, entre outros. Ontem foram repassados 60 milhões para fornecedores terceirizados e aquisição de medicamentos. Agora a previsão do tempo. Amanhã o sol aparece em alguns intervalos no vale, mas instabilidades influenciam as condições do tempo e a nebulosidade aumenta ao longo do dia, ocorrendo pancadas de chuva. Em Lajeado, a temperatura fica entre 19 e 26 graus. Em Relvado, fica entre 17 e 25. Já na cidade de Poço das Antas, a mínima deve ser de 18 e a máxima de 26 graus. E a seguir tem matéria sobre o grupo de ginástica aqui da Univates. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JU. Nos últimos dias, o processo de saque das contas inativas gerou algumas reclamações de irregularidades no sistema. As principais reivindicações são FGTS depositado a menos em determinada competência, falta de depósito ou contas zeradas são alguns casos. Já foram registradas 6.934 denúncias contra empresas com irregularidades no FGTS. Falamos agora de esporte. Depois de 2 amistosos longe de Lajeado, a LAF teve jogo em casa. Na noite de ontem, em amistoso beneficente diante da AGE de Iguaporé, a equipe lajadense venceu por 5-0 com direito a algumas atuações de destaque, como a do ala Vini Escola, autor de 2 gols. A LAF iniciou a partida com Basílio, Marcelo Giba, Vini Escola, Melo e Jean. Em novo amistoso, as 2 equipes voltam a se encontrar no dia 27 de abril em Guaporé. A derrota para o São Luís de Juí e os resultados paralelos do fim de semana afastaram o lajadense da zona de classificação da chave B da divisão de acesso. O time ocupa a 6ª colocação de um grupo composto por 8 clubes, do qual apenas 4 passam para a segunda fase, situação que obriga o time do técnico Rodrigo Bandeira a vencer o compromisso de hoje à noite contra o Brasil de Farroupilha no estádio Alviazul. O duelo, que começa às 8 horas da noite, é válido pela 10ª rodada da classificatória e, se não somar os 3 pontos, a situação do lajadense se torna ainda mais complicada na competição. O projeto de ginástica da Univates tem cerca de 130 atletas. Já conquistou várias competições regionais, estaduais e federais. O ano de treinamentos já começou para a escolinha dos pequenos, pré-equipe e equipe de competição. 2017 começou para as crianças, adolescentes e jovens que fazem parte da escolinha, a pré-equipe e a equipe de competição do projeto de ginástica da Univates, esporte que auxilia na formação de novos ginastas. A partir do momento que as crianças começam a fazer então a ginástica, a gente cobra desde o início a disciplina. Então, na escola, em outros lugares onde eles vão realizar atividades, eles vão ter então uma melhora no comportamento deles e também na coordenação motora,
motora, prestar atenção mais nas aulas. Então, a ginástica ela auxilia para todas as capacidades das crianças. Então, elas vão estar melhorando a flexibilidade, coordenação, equilíbrio, resistência, agilidade, então todas as capacidades físicas. É no balanço desse trampolim que estão os sonhos das cerca de 130 crianças e adolescentes que fazem parte do projeto de ginástica da Univates. A partir do momento então que elas começam a fazer ginástica, a gente ensina toda a base para então, se elas têm bastante habilidade, o Minoro então ele seleciona algumas crianças para a partir desse momento ir para a pré-equipe e então depois ir para a equipe. Arthur ainda é pequeno e foi influenciado pela irmã a participar do projeto de ginástica. Desde que começou, viu nesse esporte a possibilidade de um futuro. Eu gosto muito da ginástica e eu gosto de ir no trampolim, barra, essas coisas. Tu acredita que daqui a pouco esse pode ser um esporte que possa se tornar a tua profissão? Sim. Já a Manuela participa da escolinha há 1 ano. Trocou as rodas dos patins pelos pulos no trampolim. Eu saí da patinação porque daí meu pai falou que eu tinha que ir numa coisa que eu fazia bastante coisas e cansava. Porque eu sou muito elétrica. E daí, por isso que eu entrei. E quais são as principais diferenças que tu percebeu assim da patinação para a ginástica? Que na ginástica é mais legal, que tem o trampolim. E só que na patinação só é um patins entre rodas. Segundo a professora da escolinha de ginástica da Univates, cada vez mais esse esporte tem ganho espaço no Vale. Então ela era uma modalidade que não era tão conhecida, mas ao longo dos anos, com a participação então de todas essas crianças aqui do Vale, ela está tendo uma crescente muito grande e as pessoas estão reconhecendo então o nosso trabalho e estão conhecendo mesmo o esporte. Claro, ainda tem bastante para crescer, né? E para ser divulgado também. Só que a gente precisa também de pessoas que estejam engajadas conosco então, né, para fazer com que ele seja difundido. Quem tiver interesse em participar das equipes pode se inscrever no atendimento ao aluno. As turmas têm 2 treinos por semana. Que bacana. Bom, nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univates ao 12h15. Obrigado pela sua companhia e boa noite.